Nessa manhã, eu comecei a ministrar essa palavra e como hoje o tempo foi muito corrido, agora, com mais calma, eu quero começar verdadeiramente a destrinchar essa palavra com você. Quantos querem ser abençoados por essa mensagem? Você quer ser abençoado por essa palavra? Aleluia, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua perspectiva de vida. O Espírito Santo que inspirou esses homens a escreverem esta palavra é o mesmo que vai estar agindo no seu coração agora, te trazendo revelação da palavra. Amém? Você crê nisso? Então, feche teus olhos, me deixa orar por você, Senhor, no nome de Jesus. Nessa hora, Pai amado, que vamos estar ministrando essa palavra, que não seja eu, mas o Teu Espírito a movimentar a minha vida sobre essa igreja. Espírito Santo, fala aos Teus filhos, fala a esses corações, derrama sobre eles, ó Deus, essa revelação, que eles possam, ó Deus, desfrutar do melhor que o Senhor tem para a vida deles nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro agradecido, porque eu sei que o Senhor é um Deus abençoador e que não vai negar este bem a esta igreja que se reúne aqui, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém e amém. Nós estamos no mês de missões, queridos, e nós vivemos hoje uma realidade muito complicada nos dias de hoje. Nós vivemos uma demolição dos valores. Nós temos vivido um tempo de trevas, de densas trevas, porque as filosofias deste mundo, elas não estão querendo nem quebrar os paradigmas, elas estão tentando destronar tudo o que norteou a humanidade até nos dias de hoje. O que me deixa com bastante apreensão é saber que todas as vezes que a humanidade entrou por um caminho de perdição, o que aconteceu foi juízo. Todas as vezes que a humanidade entrou num caminho de devassidão, num caminho de afrontar a Deus na sua natureza santa e na sua autoridade, a humanidade entrou por um caminho de juízo. Nós vimos isso em Sodoma e Gomorra. Quantos conhecem essa história? Você conhece a história ou já ouviu falar? Era uma cidade perversa, era uma cidade de promiscuidade tal, que os anjos que foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra ficaram alojados na casa de Ló, e os moradores, os homens daquela cidade queriam que aqueles anjos saíssem, que Ló colocasse aqueles anjos para fora, para que eles tivessem relações com os anjos. Olha o grau de promiscuidade, olha o grau de imoralidade, de inversão de valores. E você conhece a história, Deus dizima a cidade de Sodoma e Gomorra, e os 3 sobreviventes desse episódio foi Ló e as suas 2 filhas, né? Porque até no meio do caminho a esposa de Ló olha para trás e ela se converte numa estátua de sal. Num outro episódio,
sobre Noé. Nos tempos de Noé, a humanidade também estava caminhando em devassidão, em promiscuidade, em inversão de valores. E aí Deus falou: olha, Noé, faz uma arca, porque eu vou trazer juízo sobre a terra. E o juízo aconteceu. O dilúvio veio e só se salvaram Noé, a esposa, seus 3 filhos e as suas noras. E o juízo aconteceu sobre a terra. Nós também estamos entrando nesse período de juízo. Hoje, o homem falar que é homem, ele pode sair daqui preso. É uma coisa absurda isso. Isso é um completo absurdo. Um completo absurdo. Mas se o cara se declarar homem, cis, hétero, cadeia nele. Porque ele está fora do padrão que essas filosofias mundanas estão tentando impor a uma sociedade, trazendo doença a essa sociedade, trazendo juízo, julgo sobre essa sociedade. E infelizmente, amados, eu tenho uma triste notícia a dar para vocês. Isso não vai mais voltar atrás. A humanidade caminha para isso. E o juízo que irá acontecer vai ser Jesus voltando nas nuvens para arrebatar a sua igreja. Esse é o juízo que vai acontecer. Esse é o juízo. Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. E então, a humanidade vai começar a entrar no juízo. Mas enquanto isso não acontece, eu e você, nós temos a responsabilidade de atrair a glória de Deus para essa terra. Eu e você devemos continuar orando, continuar buscando e evangelizando, para que mais e mais pessoas conheçam a pessoa de Jesus. E que eles também tenham a oportunidade de salvação, assim como você. Então nós precisamos entender que a igreja, nós como igreja, nós temos um propósito nessa terra, que é refletir a glória de Deus nesta terra. Refletir a glória de Deus em meio às trevas. Como eu já falei aqui, nós vivemos dias de trevas, morais e espirituais. E a Bíblia mostra que é justamente sobre a escuridão que a glória de Deus se levanta. Exatamente quando há trevas, que a luz precisa brilhar. E eu estou aqui diante de muitos faróis, de pessoas que vão refletir a glória de Deus. Mas pastor, desse jeito, quando você tiver um encontro com a glória do Senhor, quando você tiver um encontro com o esplendor da presença dEle, tudo na presença dEle se transforma. Tudo na presença dEle tem uma transformação. Tudo. Em Isaías, no capítulo 60, nós lemos nessa manhã: assim, levante-se, resplandeça, porque vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você
aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Nós somos responsáveis para fazer com que a luz de Cristo brilhe nesta terra. Você é o responsável para que a luz de Cristo brilhe na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no meio dos seus amigos. Você é o farol que vai refletir a glória de Deus. Estou só relembrando o que nós pregamos de manhã para a gente ganhar tempo. Então dá um toquezinho no teu irmão e fala assim: você precisa brilhar. A luz de Deus, a glória de Deus nessa terra. Fala para ele: a glória de Deus nessa terra. Mas você não vai fazer isso se você estiver deitado, prostrado. Você não consegue fazer isso prostrado. Então, eu quero ler um texto com você que representa muito bem o que nós temos que fazer como igreja, e que nesse mesmo texto vai mostrar a condição de algumas pessoas que também fazem parte desse contexto igreja, mas que precisam ser alcançadas pela presença de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 3. Hoje pela manhã nós passamos muito rapidamente pelos tópicos, mas agora eu vou começar uma série de mensagens sobre esses tópicos que nós falamos de manhã. E nós vamos destrinchar tópico por tópico, para que o Senhor abençoe sua vida e te faça entender o que nós precisamos realizar nessa terra. Atos capítulo 3, você achou? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Em algumas versões diz a hora nona. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu a Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. Levante-se, resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor já nasce sobre você. Baixa só um pouquinho aqui o microfone. Levante-se. Levante-se. Foi a mesma ordem que Pedro e João deram àquele coxo: levante-se. Vocês vão saber o que eu estou querendo dizer, o que o Espírito Santo está querendo dizer. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. De que lado da história você está? E essa é a pergunta de ligação para que você entenda de que lado da história você está. Você está do lado da história que você é Pedro e João, ou você está do lado da história de que você é o coxo que vai ao templo todos os dias
cara sentado à porta do templo. De que lado da história você está? Porque nesse texto existem algumas peculiaridades, e eu quero rapidamente fazer você entender uma coisa. Pedro e João, eles estavam se dirigindo para onde? Para o templo. E eles estavam com um propósito de ir ao templo. E qual era esse propósito? Oração. Amados, nenhum crente que se diz crente pode viver uma vida sem ir ao templo e sem orar. Aqui estava Pedro e João indo em dupla ao templo, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. 2 representam igreja. Jesus enviava de 2 em 2. Exatamente para respaldar a igreja do Senhor. A primeira verdade que eu quero dizer aqui para você é que se você é um cristão, você não pode andar sozinho. Se você quer ser igreja, a igreja que resplandece a luz de Deus nessa terra, você não pode andar sozinho. Não existe igreja do eu sozinho. Não existe igreja sou eu. Não. Igreja é isso aqui. Igreja somos nós reunidos. Você sozinho, você não é igreja. Eu sou templo do Espírito Santo. Sim, aí é uma outra coisa. Ser templo do Espírito Santo é uma outra coisa que não tem ligação com ser igreja. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo agiu na vida de Sansão, agiu na vida de Davi, agiu na vida dos profetas, e isso não tinha nada a ver com igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos juntos e somos igreja. Então Pedro e João, eles iam ao templo, e estar no templo é muito importante para a nossa saúde espiritual, para o nosso crescimento espiritual, apesar de hoje ter também um sofisma dentro do meio cristão, dizendo que não é necessário que pessoas congreguem. Então, nós começamos a ter ciência de um povo chamado desigrejado. Fala pro teu mano assim, meu mano, ser desigrejado não é legal. Desigrejado não é legal. Não, pastor, eu posso ser o crente do eu sozinho. Não, amados, cristianismo é troca. Cristianismo é comunhão. Cristianismo é altruísmo. Ninguém pode ser crente do eu sozinho. Não. 2 em 2. Cristianismo é comunhão. Então Pedro e João estavam se dirigindo ao templo juntos, com um propósito, oração. Eles estavam caminhando com um propósito de orar. A oração na nossa vida é um dos pilares da nossa disciplina espiritual. Nós temos 4 disciplinas espirituais muito bem definidas. Se você não conhece isso, você vai ouvir agora. Nós temos 4 disciplinas espirituais muito bem definidas: culto, leitura de palavra, oração e jejum. Nenhum cristão consegue viver uma vida cristã plena, de refletir a glória de Deus nesta terra, se não estiver embasado nesses 4 pilares:
oração, leitura de palavras, jejum e culto. Isso faz parte da nossa saúde espiritual. Por isso que existem muitos cristãos no nosso meio, fracos, se arrastando, com dificuldades, porque estão desnutridos espiritualmente. Desnutridos espiritualmente, porque não praticam. E aí eu entro no outro povo que eu falei hoje pela manhã, que são os evangélicos não praticantes. Existem os desigrejados e agora existe o evangélico não praticante. E eu vou falar uma coisa para vocês, com muita sinceridade: todos esses dois povos sofrerão no dia do juízo. Porque não se pode ter um relacionamento com Deus sem compromisso. Não se pode relacionar-se com Deus sem compromisso. Nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar as nossas disciplinas espirituais. Porque sem a prática delas, a nossa vida espiritual não tem nenhum valor. Porque são as práticas dessas disciplinas espirituais que vão fazer com que nós possamos dizer aos coxos que existem nesse mundo tenebroso: olha para nós. Olha para a minha vida. Você já ouviu algum crente falando assim: não olha para mim não, que eu sou cheio de falha? Amado, que muleta é essa, caramba? Que muleta braba é essa? Você vai continuar usando essa muleta até quando? Não olha para mim não, que eu sou cheio de falha. Então se converte. Se converte. Porque eu aprendo com Paulo, quando ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se vocês querem achar Jesus, olha para a minha vida. Foi a mesma coisa que João e Pedro, naquele caminho, falou para aquele coxo: olha para nós. Olha para nós. Mas sabe, o olhar para nós nos compromete. E como hoje muitos de nós não queremos nos comprometer, então fala: não olha para mim não, olha para Jesus. Aí Jesus deve falar: ah, bonito, né? Bonito, você é bonito. Eu sofri, eu apanhei, eu morri para você ser esse pangaré que você é. É isso mesmo? Eu estou esperando que você reflita a minha glória nessa terra. E você é essa pessoa? Sério mesmo? Nessa noite Deus quer mudar isso na tua vida. Nessa noite Deus quer quebrar essa muleta. Você vai ser um farol nessa terra. Você vai ser uma luz em meio às trevas. As pessoas virão de longe em teu encontro, conversar contigo, e você vai ter uma palavra de vida para elas. Você vai ter uma palavra de vida. O Espírito Santo vai agir em você e através de você, para salvar tua família, para salvar teus amigos, para salvar o teu bairro, a tua cidade, teu estado. Você vai ser usado para colocar essa nação de cabeça para cima. Deus vai usar você. Deus vai usar a sua vida. Pastor, mas hoje eu estou cheio de fala. Tudo bem, hoje você está, mas hoje isso termina.
Hoje você entrou aqui para a gente colocar um ponto final nisso. Você entrou aqui nessa noite para a gente colocar um ponto final nisso. Porque você precisa se levantar. Porque a luz de Cristo já brilhou sobre você, já brilhou sobre seu coração. E esta luz não pode refletir em você e provocar sombras. Não. Nessa noite, nós vamos diluir toda sombra de dúvida na tua vida. Toda sombra de dúvida. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver a glória de Deus refletida na terra. Quando as pessoas olharem para o que você fala, como você anda, como você se veste, do jeito que você pensa, elas verão Cristo através da sua vida. Você será a expressão do amor de Deus. Você será a expressão da graça de Deus. Você será a expressão da bondade de Deus. Você será, aleluia, a igreja sem mancha, sem mácula que o Senhor sonhou. Você, pastor, mas Jesus pode me usar assim? Pode, e Ele quer. Pode, e Ele quer te usar desta maneira. Pode, e Ele quer. Então Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado também um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Amados, o que você veio fazer aqui nessa noite? O que você veio fazer aqui nesta noite? Receber esmolas? Receber esmolas? Será que você também não se coloca à porta do templo, esperando que alguém faça algo por você? Esperando que alguém faça algo por você? Você não foi chamado para ser coxo. Você foi chamado para ser igreja do Senhor. Você não foi chamado para ser coxo. Você foi chamado para ser igreja do Senhor. Mas tudo bem. Eu entendo que talvez algumas circunstâncias possam ter te alcançado e te deixado nessa situação. Talvez algumas circunstâncias possam ter entrado na sua mente e tenha te impedido de romper com isso. Interessante que aquele coxo, ele estava naquela situação não por vontade própria. A informação que a palavra de Deus diz é que ele era um coxo de nascença. Muitas coisas que acontecem conosco, elas acontecem não por nossa vontade. Elas acontecem. Elas simplesmente acontecem. Mas entenda uma coisa, essa condição desse coxo aqui, apesar de aparentemente ela ser uma condição permanente, haviam homens que estavam ali representando a igreja. O que eu quero falar contigo também é que se há alguma coisa paralisado na sua vida, no seu ministério,
ou em qualquer outra área, olha para nós. Olha para nós. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo para que essa paralisia possa deixar a sua vida. Olha para nós. Pedro, olhando para aquele homem, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro e João não estavam dispostos a dar àquele homem um paliativo. Pedro e João estavam dispostos a dar àquele homem aquilo que ia mudar a sua vida por inteiro. Quantos estão esperando algo que mude a sua vida por inteiro? Você está esperando algo que mude a sua vida por completo, por inteiro? Sabe, essa situação que está te paralisando? Sabe, essa situação que está te paralisando, que está te impedindo de progredir, de avançar, de expandir? Aquele homem estava esperando esmolas, mas Pedro e João ministrou algo na vida deles, que mudou a vida dele por completo. E nessa noite isso vai acontecer com você também. Nós estamos aqui ministrando algo que vai mudar a sua vida por inteiro. Nós também não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos hoje, nós vamos ministrar sobre a sua vida. O que nós possuímos aqui, nós vamos ministrar sobre você. Porque talvez em algumas áreas da sua vida, você seja Pedro e João, igreja resplandecendo a luz. Mas talvez em outras áreas da sua vida, você possa estar esperando uma esmola, mas o Senhor não tem esmola para você. O Senhor tem uma plena transformação para você, uma plena transformação para a sua vida. Nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós queremos ministrar. Então eles dão uma ordem em nome de Jesus, o Nazareno: levante-se e ande. Levante-se e ande. E a decisão não foi de Pedro e João. A decisão daquele coxo, quem tomou a decisão, melhor dizendo, foi aquele coxo de levantar-se. Pedro e João apenas liberaram a palavra. Pedro e João estenderam a mão. Mas a decisão de se levantar foi daquele coxo. Eu quero orar pela sua vida agora, porque talvez você possa estar necessitando de uma palavra ser liberada sobre a sua vida, mas você precisa tomar a decisão de se levantar, para que de hoje por diante você comece a refletir a glória de Deus na sua vida. Porque este coxo era colocado diariamente na porta daquele templo, mas quando ele se levantou e ele foi curado da sua paralisia, então ele se tornou a glória de Deus em movimento. Porque todas as pessoas, ao olharem agora para a vida daquele ex-coxo, eles iriam atestar o milagre que Deus fez na vida dele.
E é isso que eu quero te dizer nessa noite. O Espírito Santo te trouxe aqui para isso. Sabe essa situação que estava te paralisando? Nós vamos orar por isso. E você também se tornará um milagre. E quando você estiver andando aí por fora, as pessoas vão falar para você: menina, você está tão diferente. O que está acontecendo? E você vai falar: a glória de Deus tomou conta da minha vida. A glória de Deus tomou conta de mim. E hoje eu sou um milagre. Eu estou andando, refletindo a glória de Deus, o milagre que Deus fez em mim. Vamos ficar de pé? Levante-se, resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Eu não sei qual seja a paralisia, eu não sei qual é a área que possa estar vivendo essa paralisia, mas se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele quer dar um fim nisso. Se o Senhor te trouxe aqui nesta noite, Ele quer dar um fim nisso. Você vai viver esse milagre na sua vida. E nós, a igreja, nós vamos orar por você. Nós também vamos dar uma ordem sobre essa situação. E você vai se levantar e vai começar a andar. E o nome do Senhor será glorificado nessa terra através da sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto nós vamos ministrar e cantar uma canção, se você quer receber essa oração, você vai sair desse lugar e vai vir aqui. E nós vamos orar por você. Aleluia. Deus quer fazer mais uma vez na sua vida. Deus quer fazer mais uma vez. Deus quer fazer com que a glória dEle seja refletida através da sua vida nessa terra. Eu não sei qual é a paralisia, mas nessa noite isso vai acabar em nome de Jesus. Você vai começar a caminhar em novidade de vida. Você vai começar a caminhar em novidade de vida. Porque tudo o que está escrito nesta palavra, aleluia, tudo o que está escrito nesta palavra vai se cumprir em nós e através de nós. Então, em nome de Jesus, levante-se e comece a caminhar. Levante-se e comece a caminhar. Você não vai mais ficar paralisado no teu quarto. Você não vai mais ficar paralisado diante das circunstâncias. Não. Nesta noite, o Espírito de Deus, através da igreja, está dando fim a essa paralisia. Você vai romper com isso. Você vai romper com isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante-se ante em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor faz mais uma vez. Faz mais uma vez. E onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali está. Ele está
aqui, aleluia. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao sol da tua igreja. Sim, Senhor. Eu ouvi uma vez e no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao sol da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao sol da tua igreja. Levante-se e ande. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Que toda paralisia seja agora retirada. Que toda paralisia retroceda agora. Nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós estamos ministrando sobre vocês. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Que a tua vida seja desatada. Que você comece a se locomover como um filho de Deus, como uma filha de Deus, resplandecendo a glória dele nesta terra. Dispõe-te, resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai recebendo agora, vai recebendo agora, vai sendo tocado agora pelo Espírito de Deus, vai sendo tocado, vai sendo tocada pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos atraindo agora o céu para a terra. Nós estamos atraindo agora o céu para a terra. Nós estamos atraindo agora o céu para a terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai recebendo de Deus, vai recebendo liberdade, vai recebendo cura, vai recebendo agora locomoção, vai, aleluia, sendo curado dessa paralisia, vai sendo curada dessa paralisia, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai recebendo, vai recebendo.
Vai recebendo em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Sabe, o inimigo ele lança sobre nós as paralisias, para que a gente acredite que não é necessário mais cultuar, não é necessário mais orar, ler a Bíblia, jejuar. Então ele vai paralisando a nossa vida, que não é necessário mais congregar e nem mesmo praticar. E são essas coisas que nos paralisam, que nós perdemos a oportunidade de refletir a glória de Deus nessa terra, porque Ele vai colocando coisas ao nosso redor e vai nos gradeando e impedindo que nós venhamos a romper e sermos milagres e expressão da glória de Deus nessa terra. Mas nessa noite você ouviu um levanta e anda. Você vai se conduzir dessa maneira de hoje por diante. Você toda vez agora não vai estar mais do lado do coxo, você vai estar do lado de Pedro e João, ajudando outras pessoas a entrarem no templo, liberando sobre eles também palavras de cura e de libertação. O Espírito de Deus vai fazer isso através da sua vida, vai usar você para isso. Em
nome de Jesus. Quantos recebem isso? E se você recebe, diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.